hoje, no início da tarde, saiu uma carta aberta, né, que agora é as modas das cartas abertas. Só que essa aí, ao contrário da carta de passação de pano para a diretoria, a tal cartinha dos 120, teve uma carta agora que teve algumas pessoas assinando, apesar de nem todas, porque parece que teve outros tipos de sócios aí que mas só botaram na lista aí os principais, aí, os mais, digamos, eminentes aí da bagaça. Vamos lá aqui. O Flamengo precisa avançar. Um chamamento à diretoria do Flamengo. Falamos ao conselho diretor na condição de integrantes do corpo social do Clube de Regatas do Flamengo. Somos de diferentes correntes políticas, inclusive egressos da situação e mesmo de nenhuma corrente. Somos sócios contribuintes, sócios off-Rio, sócios patrimoniais, sócios proprietários, eméritos, beneméritos, grandes beneméritos, ex-vice-presidentes e ex-presidentes. Antes de tudo, somos da torcida. Estamos pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, pelo mundo, dentro e para muito além dos muros da Gávea. Testemunhamos nos últimos anos como o clube conseguiu vencer obstáculos até então considerados intransponíveis e se reerguer. Com muito sacrifício e notável colaboração da torcida e do quadro social, o clube recuperou credibilidade, diminuiu seu endividamento e voltou a ter potência. Números em uma planilha não podem expressar o que aconteceu de mais importante no clube nesse período. Resgatou-se o amor próprio e o orgulho de ser rubro-negro. Em um esforço conjunto da nação, o Flamengo restaurou a própria dignidade. De cabeça erguida, pôde investir em infraestrutura, no aperfeiçoamento dos processos de gestão e nas competências profissionais. O Flamengo se consolidou como um modelo, o clube cidadão. Em 2019, a competência do Flamengo cidadão foi recompensada com a chegada de Jorge Jesus, que materializou uma temporada de sonhos. Lamentavelmente, junto com o vitorioso técnico, o profissionalismo, a competência e a transparência também deixaram o Flamengo. O clube cidadão, cumpridor das leis e dos contratos, respeitoso com o associado e consciente do seu papel na sociedade brasileira, foi aos poucos se perdendo. Fora das quatro linhas, o Flamengo retrocedeu, abandonando de forma voluntária alguns princípios consagrados na administração: moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência. Com a criação de novas vice-presidências, ressuscitaram uma prática já extinta no Flamengo, a de inchar o quadro do clube para acomodar aliados entre amadores e profissionais. Para cumprir acordos políticos, iniciou-se um processo de perseguição e demissão de funcionários competentes, substituídos por cabos eleitorais sem experiência comprovada. Desde a escolha da agência de propaganda, a mesma que fez a campanha para a chapa vencedora, até a contratação como diretor de um lobista envolvido com um grupo dedicado à intimidação de jornalistas. Hoje, a impessoalidade passa longe da Gávea. A conveniência e a conivência políticas também provocaram o prejuízo de milhões na malfadada negociação do contrato com a TV Globo no Campeonato Carioca, cujo desdobramento foi a implosão da relevância do torneio como produto. O departamento de futebol é o mais impactado pelos retrocessos na gestão. O gerente de futebol, responsável pela contratação de Jorge Jesus, foi demitido e substituído pelo primo de um dirigente. A contratação de profissionais de baixa qualidade ou sem experiência por quem indica tornou-se rotineira. O fim do contrato da consultoria da Exos e a perda do legado construído pela Double Pass se somaram à defasagem da remuneração dos profissionais do departamento de futebol em relação a outros clubes. Perdemos profissionais para rivais, alguns deles na Série B. A falta de critérios é evidente na contratação e demissão de 7 técnicos, que geraram gastos de quase 30 milhões de reais apenas em rescisões, assim como na renovação de atletas com baixos níveis de rendimento e idades avançadas, resultado de um processo de tomada de decisão que a cada dia se mostra disfuncional. Não é por acaso o arquivamento das propostas de profissionalização do clube. O Flamengo está viciado em amadorismo. O Conselho de Futebol, em vias de esvaziamento, tornou-se omisso e despreparado, formado por amadores que podem gostar, mas não entendem de futebol. Não pode ser chamado nem de conselho, nem de futebol. Até essa semana, a função do minúsculo conselhinho era servir de instrumento de influência do presidente do Conselho de Administração sobre o departamento de futebol. Restam ainda sem explicação a tentativa de se comprar um clube em Portugal e a abertura secreta de uma empresa nos Estados Unidos em nome do Flamengo, no nome de 2 vice-presidentes, sem qualquer consulta prévia ou aprovação pelos conselhos do clube. O Flamengo tornou-se um inimigo da transparência. A prática política da diretoria reproduz em muitos aspectos o que há de pior nos piores governos: a sede por sabotar a democracia, a arrogância na condução dos processos contra o clube, perseguição aos sócios de oposição, aumentos abusivos de mensalidades e subsequente limitação do número de sócios off-Rio, ocasionando a redução do quadro de sócios e do colégio eleitoral. Pior, gol na justiça para descumprir a lei, atuando contra o direito dos associados garantido pela Lei Pelé, de votar à distância na eleição do clube. E ainda tentou expulsar do quadro social um ex-presidente e caçar o título de grande benemérito de outro presidente por conta do que falam, e não pelo que fizeram ou deixaram de fazer. Os atuais presidentes do Conselho Diretor e do Conselho de Administração se ausentam em momentos difíceis. O presidente do Conselho Diretor não fala à torcida quando a corda aperta. Age como se estivesse mais preocupado em gerir a própria imagem do que a do clube. E nisso descumpre a promessa de campanha, de cobrança constante. Já o presidente do Conselho de Administração, figura pública nas horas de vitória, some nas horas de crise, como se esperasse do banco de reservas. Provado está que as ações dos dirigentes fora das 4 linhas se refletem de forma direta no rendimento do Flamengo em campo. Campo, aliás, que mal temos, dada a crônica má qualidade do gramado do Maracanã. Como torcedores e sócios, é nosso desejo que 2019 não seja apenas um cometa que atravessou a órbita do Flamengo sem data prevista para o retorno. Ainda restam 30 meses de gestão e os retrocessos não podem mais ser ignorados. Se esses retrocessos forem corrigidos, ainda há tempo que o Flamengo retorne ao caminho de vitórias. Essa carta é um chamado à ação para a diretoria. Nós, a exemplo de vocês, só aceitamos o vencer, vencer, vencer. Nós, a exemplo de vocês, almejamos estar à altura da obra de engrandecimento do clube iniciado por nosso presidente histórico José Bastos Padilha. Somos todo Flamengo.
e o que nos une está acima da disputa de poder. Acreditamos que o Flamengo não possa ser governado sozinho. Aos vencedores nas urnas, a liderança dos conselhos. A quem não venceu, a colaboração e cobrança pela governança do clube, sem oposição e sem independente, sem a cooperação desses no controle e na melhoria dos processos e do regulamento interno. O Flamengo não cresce. O Flamengo, reservado a alguns poucos coroados, sem disposição para sequer dialogar, é um Flamengo necessariamente menor. Por isso, cobramos a revisão e a redução imediata no papel dos amadores nos departamentos ligados às vice-presidentes de futebol e esportes olímpicos, a contratação de um diretor de futebol profissional de nível internacional, a altura do investimento do futebol, a extinção e não reconstituição do Conselho de Futebol, a reconstituição de uma comissão técnica permanente no futebol, a revisão independente do trabalho do departamento médico do futebol, a revisão independente da atuação da empresa encarregada na manutenção do gramado do Maracanã, a revisão do reajuste imposto em agosto de 2020 aos sócios contribuintes Sof-Rio, o apoio do Conselho Diretor à derrubada do teto numérico à expansão da categoria Off-Rio, o apoio do Conselho Diretor à colocação em pauta das propostas de profissionalização do clube, a começar pelo futebol, o apoio do Conselho Diretor à reforma eleitoral com direito assegurado a votar à distância por meio online de forma presencial via urna eletrônica, a implantação de uma estrutura profissional de atendimento de atendimento ao torcedor rubro-negro visitante, ligado ao Departamento de Marketing e Comunicação, e cobramos, sobretudo, o apoio do Conselho Diretor à imediata e ampla reforma estatutária do Flamengo, conforme compromisso assumido de forma pública durante a campanha do presidente eleito. Essas são medidas urgentes. Vivemos num momento decisivo na história do futebol brasileiro, de mudanças que se anunciam profundas na governança dos clubes, e para fazer frente ao desafio que vem de fora. O Flamengo do amanhã precisa de sócios e não de súditos, sem perseguições, com reformas para seguir líder. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Aí tem a lista dos que assinaram aqui, vamos citar aqui embaixo, os ex-presidentes. Aí que é o problema, mas eu vou ignorar, entendeu? Por enquanto. A carta não tem como refutar. Agora, que tem muita hipocrisia, né? Sim. Muito oportunismo, já que o mundo é feito de oportunidades e a gente quer o melhor para o Flamengo, né? Então vamos aproveitar dessa oportunidade, entendeu? E ignorar a hipocrisia de certos grupos e certas eminências pardas que assinaram essa porra aí. Exatamente. Até porque, né, de boa intenção, o inferno tá cheio, né? Exatamente. Aí é uma também, viu, cara? Cuidado com esse tipo de afirmação, sabe? Categórica, porque o céu também tá cheio. Não é bem assim, não. E Heraldo, você tem o link lá da petição do Albany, cara? Eu vou ter que procurar aqui, porque eu tô... Peraí, eu vou ter que procurar. Então, beleza, daqui a pouco a gente acha. Mas segue a carta aí, vamos terminar aqui. Então, aqui as pessoas que apareceram... Serginho, rapidão. Eu discordo de você, meu parceiro. Também acho que não. Se você soubesse, tá ligado? Não é só esse grupo aí. É porque tem muito sócio do clube, tá ligado? Que não é conselheiro, que tá por trás disso daí também. Não pense você, tá ligado? Se eu soubesse dessa carta, eu também teria assinado. Porque tem pessoas aqui, que eu vou falar o nome, que se eu passar... Eu não quero essas pessoas de novo no clube. E assim, mas não é porque eu não vou passar uma lupa no que tá no nome de quem assinou, e como tem nomes que eu não quero de volta, não quer dizer que eu estou ignorando a carta, que eu acho a carta errada. A carta está muito bem escrita. Só que é aquilo, eu não vou desmerecer a carta só porque uma ou outra pessoa que não tem moral para falar alguma coisa, porque quando tiver oportunidade não fizeram, não é por causa disso que eu vou dizer, não, tá errado, não vou concordar por causa disso. Não. A gente tem que pensar no assunto, a gente tem que pensar no teor da carta, mais no teor e menos em quem assinou ela hoje. O problema é a subliminaridade que está por detrás da carta. É a intenção que está por detrás dela. A carta em si, nossa, quem olha assim, perfeita. É tudo que o torcedor rubro-negro anseia. Não, isso eu concordo. Mas então a gente vai ficar aqui parado, tá ligado? Deixando a merda acontecer. Cara, você não tem noção da emergência que a gente tá. Esses caras vão colocar o Flamengo na segunda divisão. Aí entra aquela situação. Não é porque eu acho que... Se a gente ficar olhando, é como eu falei, se a gente ficar olhando, esse cara assinou, então não vou considerar. A gente tá fudido. Ô, Ponte, isso não é questão de união. Isso é pragmatismo, isso é interesse. Isso é interesse, é assim que funciona. Eu tenho nojo desse tipo de coisa. Por mim, eu entrava no meio de todos esses aí, tá ligado? Me explodia. A La Rua que mandava tudo pelos ares, comigo junto. Só que é o seguinte, meu amigo, tá ligado? O que é mais importante agora? Prioridade. Eu vou repetir aqui. Esses caras vão jogar o Flamengo numa segunda divisão. Vão sucatear o Flamengo até venderem a solução. Aquela de 3 letrinhas. Bom, vamos lá. Algumas pessoas aqui que assinaram, que assinaram, fora os outros que assinaram, mas não tem o nome aqui. Tem aqui o Márcio Braga, tem o Eduardo Bandeira de Mello, tem o Kleber Leite, que são os ex-presidentes. Tem os grandes beneméritos aqui, Sérgio Veiga Brito, Michel Assef, Vinícius França, Walter Joaquim, Moisés Ackermann e Joel Teppet. Ex-candidatos a presidente, Ricardo Henrichsen, Walter Monteiro, Ricardo Lomba e Marco Aurélio Assef. E os ex-vice-presidentes, Fábio Williman, Antônio Tabet, Luiz Felipe Teixeira, Wellington Silva, Rafael Strauss, Daniel Orlean, Edmilson Varejão, Bruno Coteca, Ariane Bechara, Marcelo Haddad, José Sabino, Luiz Nogueira, Gustavo da Cunha Vieira e Sérgio Bessa.
e os grupos políticos Frente Flamengo Maior, Flamengo Sem Fronteiras e Só-Fla. Aí que totalizando aqui dariam 246 sócios, né, na soma das assinaturas. Aí você vai dizer, pô, mas tem gente da Só-Fla, que não sei o quê. Cara, jogar merda na fogueira apaga, é o contrário. Aí, o que acontece? Se eu chegar hoje e disser, meu Deus, não sei o quê, gente, eu ficaria envergonhado. Se eu fosse um dirigente e encontrasse... Na verdade, assim, desculpa, Tony, só para passo para você. Na verdade, certo? A realidade, que se a gente não apoiar essa carta, a gente vai estar sendo, sabe o quê? Conivente. Politiqueiro. Politiqueiro. Exatamente. A gente vai estar sendo igualzinho a oposição, quanto pior, melhor, entendeu? Só porque a ideia veio do outro lado, a gente, pô, não, é deles, então foda-se, não serve, entendeu? Eu vejo gente... Fala aí. Oi. Olha só, gente, o Thiago Garcia é um amigo meu, ele tá no comentário. Pessoal, antes que você me mate, ele é o meu amigo de infância e ele é vascaíno, mas olha o comentário dele. Olha, o comentário dele é um vascaíno. Tá aqui presente na live. A propósito, obrigado. Tem uma outra amiga minha aí, Adriana. Adriana, obrigado aí pela sua presença aí. 2 vascaínos que estão aí me prestigiando são vascaínos e estão mais inteirados e mais inteligentemente comentando sobre a nossa situação atual do que um flamenguista, do pseudo torcedor flamenguista. Tá aí, ó. Queria agradecer aí pela presença aí, o meu amigo Thiago, a minha amiga Adriana, tá ok? E fiquem à vontade. Se quiser debater de uma forma inteligente, aqui vocês serão bem-vindos, ok? E vamos seguir. A sua amiga vascaína, no aniversário dela, você manda um vestido tomara que caia pra ela. Nem fala, que eu já zoei ela aqui na rua, você não tem noção, mas é isso. Não, mas eu vou ser zoado aqui, viu? Já vou avisar, tá ligado? Aí, isso aqui, eu falando de reformulação para ontem, manda quem tem que mandar embora e reformular o clube. Pois é, exatamente. E aí, o que acontece? Pô, se a gente ficar olhando só os caras que escreveram, pô, aí como eu falei, eu ficaria envergonhado de ser um cara que... Eu, como rubro-negro, porque assim, tem gente que tá lá hoje que nem rubro-negro então não tem vergonha na cara. Mas se eu fosse eu sendo rubro-negro, se eu fosse dirigente do clube, eu ficaria envergonhado de ver gente que fez só cagada explanando fatos em cima da minha gestão. Se eu fosse dirigente do clube, mas é aquilo, eu sou torcedor, dirigente é outra coisa, torcedor, quem torce é torcedor, dirigente quer saber do poder. Então muita gente que também escreveu essa carta, lógico que tá afim do poder, lógico, tirando o Márcio Braga, que já aposentou, né, já não tá, ele só fica lá na dele lá e tal, tomando o vinhozinho dele,